Oi, pessoal, meu nome é Letícia Herculano, sou aluna da graduação em História e estou aqui para apresentar para vocês alguns resultados do meu projeto de iniciação científica, intitulado As Histórias em Quadrinhos sobre Ramon Llull, estudo e proposta didático-metodológica, orientada também pelo professor do Departamento de História, professor Dr. Guilherme Queiroz de Souza. É importante inicialmente a gente destacar que essa pesquisa ela vai compor o eixo de educação de qualidade, já que nosso intuito é agregar a área de ensino de história, principalmente da história medieval, trazendo também alguns debates que são recorrentes na academia, como é o caso da história global, que vem se tornando cada vez mais popular nos últimos anos. Antes de quaisquer considerações iniciais, é importante a gente conhecer, de maneira mais geral, quem é a figura-chave dessa pesquisa, que é o filósofo maiorquino Ramon Llull. Ramon Llull ele vai nascer em 1232 aproximadamente e vai ter uma longa vida. E após uma experiência de fé, o Ramon Llull ele vai dedicar a sua vida com um intuito missionário. Então ele vai viajar por diversos lugares do mundo, frequentando a Ásia, a África e a Europa, mas principalmente territórios próximos ao Mediterrâneo. Nosso intuito é usar a figura do Ramon Llull para mostrar que essas culturas, essas pessoas, elas se conectavam, elas conversavam, elas estavam ocupando o mesmo lugar. E dessa maneira, desconstruir a visão de que a Idade Média ela teria sido um período no qual as pessoas teriam vivido de maneira isolada e, a partir daí, desconstruir uma série de estereótipos. Nós vamos utilizar o personagem em si pela ótica da história global, para mostrar que essas pessoas e essas histórias elas se conectam de alguma maneira. Tendo em vista que essa é uma pesquisa que busca agregar a sala de aula, nós também destacamos um material em especial que são as histórias em quadrinhos sobre o personagem, que é Alca de Ramon Llull e Ramon Llull, um Homem Fantástico. Ambas foram escritas no catalão, mas foram traduzidas por nós e posteriormente nós vamos trabalhar um pouco melhor isso. Mas, de maneira geral, nosso intuito é fazer com que nossos alunos, através dessas HQs, eles possam questionar e problematizar algumas visões maniqueístas a respeito do período medieval. Nossos objetivos eles podem ser apresentados inicialmente com a utilização dessas histórias em quadrinhos para agregar ao ensino de história e, a partir daí, promover discussões, debates que mostrem essa Idade Média como um período como qualquer outro, como um período também plural, e também facilitar a chegada de um debate acadêmico ao ensino básico, já que essa é um dos principais pontos de crítica à academia. É levar a história global de maneira simples, mas ainda complexa, aos nossos alunos, para que eles consigam compreender como essa história, ciência, ela se movimenta e a partir daí também utilizar um pouco do que seria essa cultura do discente, essa cultura jovem, que é muito popular entre as crianças e os jovens, as histórias em quadrinhos. E dessa maneira, de maneira muito crítica e sem abrir mão da participação dos alunos, estabelecer alguns diálogos que mostrem o quanto as histórias em quadrinhos elas são necessárias ao currículo e a importância desse personagem também. Nossa metodologia, então, ela vai seguir por um tripé. Inicialmente, nós vamos utilizar as concepções da Luíta e do Túlio Vilela, que vão apontar as histórias em quadrinhos enquanto uma ferramenta para o ensino de história, não que ela seja só isso, mas para que ela, por a sua capacidade de síntese, pela sua popularidade, pelo uso de texto e imagem, ela possa servir aos alunos como algo mais simples, que ajuda a conhecer a história de maneira mais geral e também problematizá-la. A partir daí, nós vamos partir para o uso de uma concepção educacional ativa e significativa, que foi desenvolvida principalmente pelo David Ausubel, que parte do princípio que, para que a gente conheça algo, nós precisamos ter alguma noção prévia, a gente precisa se aprofundar no que seriam os seus conceitos ou desconstruir alguns conceitos. Então, nosso intuito é mostrar com o Ramon Llull um novo conceito de Idade Média. E, por fim, a partir do uso dessas HQs e dessa metodologia ativa, utilizar a história global, ou seja, a história dessas conexões, interconexões, a partir das concepções do Sebastian Conrad do que seria a história global em si. Enquanto resultados e discussões, nós podemos destacar que, inicialmente, nós conseguimos desconstruir o que seria, de maneira geral, os estereótipos mais comuns a respeito da Idade Média,
principalmente a mostrá-lo enquanto um ambiente conectado, enquanto um ambiente no qual as pessoas interagem. E a partir da Alca de Ramonhu e do Ramonhu, um homem fantástico, a gente também conseguiu evidenciar a relação entre texto e imagem, ou seja, a gente conseguiu propor algo que seja interdisciplinar e destacando principalmente as experiências do Ramonhu e instigando os nossos discentes a buscarem outras personalidades que também tenham feito esse mesmo movimento, sem deixar de lado que para a BNCC, o currículo nacional, o mar Mediterrâneo tem ganhado uma importância maior. Então, nós também vamos evidenciá-lo enquanto um espaço de trocas e interconexões, ou seja, um espaço o qual não permite que esses povos vivam de maneira isolada. Só para ficar um pouco mais claro para a gente como isso se constrói, nós temos aqui duas imagens, lembrando que todos os dois são traduções nossas, e nessa primeira imagem nós temos um mar aqui atrás, uma cidade que se estrutura e dois barcos. Isso mostra a importância comercial do mar Mediterrâneo e de como essas pessoas que viviam em uma ilha balear, como é o caso de Maiorca, dependiam dele. O Ramon Joelho seria essa criança deitada no berço, um dos primeiros quadrinhos da revista, e no caso vai mostrar uma cena cotidiana de convívio familiar, o qual a gente vai perceber que a presença da sua família à ilha também se dá por um contexto político no qual conquista-se a ilha Jaime I. Aqui ao lado a gente tem a Uca de Ramonhu, no qual o Ramon seria essa criança aqui, estaria rodeada de três dos personagens das três grandes religiões, que seriam um muçulmano, um judeu e um cristão, e vai mostrar todos eles convivendo em um mesmo espaço para evidenciar essa pluralidade mediterrânea. E como conclusões, nós devemos apresentar que essas experiências do Ramonhu, elas servem de suporte para a nossa pesquisa, mas não porque a sua vida teria um caráter peculiar, mas porque ele consegue se encaixar dentro dessa dinâmica enquanto um homem do seu tempo, ou seja, ele consegue conviver dentro de todo esse contexto. E assim, nós podemos estabelecer uma série de problemáticas e trabalhar com textos políticos, religiosos e assim mostrar que essas histórias em quadrinhos elas também servem com um fim didático e, por fim, apresentar a Idade Média de uma maneira dinâmica e multifacetada. Nós agradecemos àqueles que proporcionaram essa pesquisa e esperamos que ela possa contribuir para a melhoria e o debate acerca da educação e do ensino de história.